Olha, outra coisa também que é muito doido assim, é muito louco, mas acontece, tá? Eu tenho uma cliente e essa cliente recebeu algumas coisas da tia dela como herança. Essa tia não tinha filhos e era uma pessoa realmente fascinante, segundo o relato dela, eu não conheci, mas é uma pessoa também com registros na internet, então era realmente uma pessoa fascinante e tinha coisas muito interessantes. E nós vendemos algumas coisas, alguns itens dessa senhora, e itens fantásticos, bem vendidos, prata inglesa, prata portuguesa, quadros. Só que um quadro específico, a tia da minha amiga dizia que era um quadro que havia estado no Louvre. Ora, ela cresceu ouvindo essa história de que o quadro havia estado no Louvre. O Louvre é o Museu do Louvre, situado em Paris. É o principal museu de arte clássica, histórica que existe no mundo. Existem outros museus, evidentemente, o Metropolitan em Nova York é fantástico, o Museu de Londres, mas o Louvre é o Louvre. E aí você pode imaginar que um quadro que esteve algum dia no Museu do Louvre, hoje está na casa de um particular, em qualquer lugar, seja onde for. Em Londres, Moscou, Pequim, Xangai, Paris, Genebra, Rio de Janeiro. Acho pouco provável. Mas veja bem, essa amiga minha ouviu desde criança que este quadro esteve no Louvre. Olha, o que acontece muitas vezes é o seguinte: as pessoas mais velhas, às vezes, elas, e principalmente pessoas nascidas nos anos de 1920, 1930, elas, além de terem uma imaginação muito fértil, elas muitas vezes elas gostavam de causar. Você sabe o que é causar? Causar é contar uma história que vai além do verídico, mas que ninguém tem como dizer que não é verdade. Ninguém tem como provar o contrário. E causando, ela cria uma aura mística, ela cria um ar de importância, ou simplesmente uma história engraçada, da qual só ela, por dentro, sente graça, porque sabe que é mentira. Mas, enfim, as pessoas dessa década, não todas, mas muitas delas, gostavam de causar e contavam histórias fantásticas. Então, a história que essa minha amiga me traz, e eu vou receber esse quadro na quarta-feira desta semana, é de que o quadro esteve no Louvre. Evidentemente que eu não vou dizer para ela, e isso aqui já fica como dica para você, você não vai dizer para ela, para o seu cliente, que eventualmente chegar com um quadro que pertenceu a um museu grego da antiguidade, ou com uma relíquia que fez parte das paredes do Partenon, enfim, você não vai dizer que aquilo ali não é o que ela pensa que é por WhatsApp, e muito menos por telefone, ou não vai dizer por telefone e muito menos por WhatsApp. Você vai dizer cara a cara, olho no olho. E você vai dizer com cuidado, com calma, porque você naquele momento estará desconstruindo uma ideia que a pessoa tem a respeito de um item a vida inteira. Você não pode chegar e dizer assim, Papai Noel não existe para uma criança. A criança vai entrar em choque. Você vai dizendo aos poucos, olha meu filho, esse presente é muito caro, você acha mesmo possível que Papai Noel e os duendes produziram essa tecnologia? E olha, engraçado, porque tem até em loja. E aí seu filho e sua filha vai contra-argumentar, vai dizer, não, mas são eles que vendem para a loja, enfim. Você vai dizendo aos pouquinhos. Você vai dizendo o seguinte, olha, você acha provável realmente que esse quadro pertenceu ao acervo que é público, é um acervo nacional do Museu do Louvre? Puxa vida, se você acha que isso realmente pertenceu, como é que isso foi parar nas mãos da sua tia? Que mecanismo de compra? Você tem alguma documentação que prove? Porque, olha, para nós vendermos isso aqui como tendo sido do Louvre, nós vamos precisar ser muito convincentes, não é? E talvez até contactar o próprio Louvre. Então, diante dessas coisas, a pessoa vai começando a desconstruir aquela imagem de que o quadro da titia esteve um dia no Museu do Louvre, ou mesmo no Museu Nacional de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, ou no MASP de São Paulo, porque é mais provável que não tenha estado.
Você apenas terá que desconstruir aquela ideia na cabeça do seu cliente. E isso você tem que fazer. E é bom você fazer com cuidado, porque se você faz, como eu falei antes, dando o exemplo do Papai Noel, de forma abrupta, você é capaz de não apenas perder o cliente, mas desse cliente começar a falar que você é uma pessoa grosseira, que você não tem conhecimento e que dá pareceres assim de forma muito rasa, muito dura. Então, fala com jeito. Ela vai acabar entendendo, isso eu vou ter que fazer na quarta-feira, ela vai acabar entendendo que não há a menor possibilidade daquele quadro, mas eu digo com segurança, não há a menor possibilidade daquele quadro, que é um bom quadro, é um quadro de um artista clássico do século XIX, em bom estado, cujas características, tanto de motivo quanto de pincelada, parecem absolutamente de acordo com os originais. Eu nunca vi um original, ou se vi nas paredes do Louvre e não me recordo, e tem quadros que você não pode sequer chegar perto. Então eu vou estar com esse quadro, vou analisar, e o que eu vou dizer a ela é o seguinte: olha, esse quadro é um autêntico, vale entre X e Y R$1.000, ou se for o caso, $1.000, tá? Mas eu não posso dizer, nem afirmar, a menos que você tenha uma documentação, que esse quadro esteve no Museu do Louvre. Então eu estou dando um exemplo que eu sei que é extremo. Isso não acontece todo dia, não aparece a toda hora, mas pode aparecer com você. Ou pode aparecer uma coisa semelhante, de alguém dizendo que esse quadro pertenceu ao Pelé, ou que aquele objeto engraçado pertenceu ao Zagallo, ou que isto aqui foi mobília da casa da Hebe Camargo. Enfim, se isso acontecer, o que você precisa fazer é primeiro pedir provas documentais, porque um móvel que pertenceu à casa da Hebe Camargo, ou um quadro que foi do acervo do Rei Pelé, ou mesmo algum item que tenha pertencido ao Zagallo, tem mais valor, porque tem uma procedência, porque tem uma origem. Mas isso não pode ser dito da boca para fora e muito menos colocado no papel, tá bom? Isso é mais uma dica. Eu tenho uma parte muito específica a respeito desses capítulos e desses itens no curso Como Organizar Leilões de Arte Online e Fazer Muito Dinheiro. E posso ir lhe adiantando que há muitas situações em que você terá que se deparar e terá que ter muito cuidado, muita tática, muita psicologia para não perder o cliente e acabar, na verdade, fazendo um inimigo. O que nós queremos aqui é ganhar clientes, ganhar amigos e fazer bons negócios. Eu sou Eduardo Borgherti, organizador de leilões e leiloeiro público oficial do Estado do Rio de Janeiro.